a gente precisa ter muito cuidado para que os nossos traumas não definam quem a gente acha que a gente é. Hoje em dia tudo é trauma. E se tudo é trauma, então na verdade nada é trauma, né? E aí a gente acaba confundindo um pouquinho porque isso atrapalha entre separar o joio do trigo. Existem dificuldades um pouco mais complexas, dificuldades muito grandes e existem os traumas. Agora, quando a gente chama tudo de trauma, a gente acaba tirando o crédito do que realmente é um trauma e que precisa ser tratado com médicos e uma equipe e do que é simplesmente uma dificuldade pesada. Que a gente também, claro, pode fazer uma terapia. O que eu tô querendo dizer é que quando a gente chama tudo de trauma, a gente está deixando a vida mais pesada. É claro que existe aí uma tentativa de ser compassivo consigo mesmo, que às vezes a gente é muito crítico, né? Nossa, eu passei por um negócio horrível e tô achando que não foi nada. Existe esse lado também. Mas acho que no geral, hoje em dia, a gente está pendendo muito mais para o peso e para trazer as coisas para um nível que não necessariamente elas estão. Até porque a gente tem muito mais disponível informações sobre o que são traumas de infância, o que são comportamentos que são derivados de traumas. E aí confunde todo esse círculo de entender o que seria uma psique humana, colocando tudo no mesmo balde. Porque quando a gente tem uma dificuldade pesada, a gente também desenvolve mecanismos para trabalhar com ela e a gente também, às vezes, desenvolve crenças limitantes que atrapalham, da mesma forma que um trauma faria. Mas não quer dizer que aquela dificuldade é um trauma. Então, a gente precisa ter cuidado para não fazer a vida mais pesada do que ela é, na tentativa de fazê-la melhor. Olha que dicotomia, né? Quando a gente chama, por exemplo, um chefe que é narcisista e que a gente sabe que causa um problema enorme para a equipe de um trauma, a gente está comparando como se ele fosse, por exemplo, no mesmo nível que um pai ou uma mãe narcisista para uma criança. Não é. Um pai e uma mãe narcisista, aí sim é um trauma, porque está criando um serzinho ali que ainda não está nem formado na sua personalidade, né? Totalmente vulnerável e com um peso muito maior sobre esse ser, né? Tanto de emocional quanto de criação, de educação. Um chefe é simplesmente alguém que está liderando você no momento em que você já é um adulto criado e consciente e que entende também um pouco das relações humanas. Então a gente não pode colocar as duas coisas no mesmo balde, porque acaba atrapalhando até você em olhar para isso. Quando a gente olha para uma dificuldade pesada como um aprendizado, que é alguma coisa que eu superei e hoje estou bem, ou que me gerou uma crença limitante que agora eu preciso trabalhar sobre ela, ela fica muito mais possível da gente organizar. Eu organizo um aprendizado muito bem, mas eu não organizo um trauma muito bem, porque meu cérebro entende um trauma como uma coisa muito mais profunda e difícil. Então, se a gente quer trabalhar internamente, a gente precisa separar o joio do trigo. O que é realmente um trauma? O que é só uma dificuldade pesada? O que é uma dificuldade leve? E isso vai variar de pessoa para pessoa. Não estou aqui para dizer o que é um, o que é outro. Claro que um profissional pode ajudar nessa percepção também, mas a gente precisa tomar cuidado com as palavras que a gente usa hoje em dia, que elas estão todas muito fortes. Isso foi um trauma, o fulano me abusou de mim. Está super banal e é uma palavra muito complicada para a gente usar, mas tem sido usada em contextos que não cabem a ela. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Vamos talvez usar a linguagem para trazer um pouco de mais força para nós, para entender que aprendizados e dificuldades pesadas são parte do processo e que essas dificuldades pesadas é que moldam a gente para a gente ser pessoas melhores, líderes melhores, liderados melhores, né? E para poder também estar pronta para outras dificuldades maiores que possam vir pela frente. Então, por isso que a gente trabalha muito no coaching essa questão da crença limitante. O que eu acredito sobre mim mesma, o que eu acredito sobre a situação e sobre as pessoas que me atrapalham no meu dia a dia. Muitas das pessoas até gostam de falar, não, mas é verdade que a empresa não promove ninguém que não seja amigo do fulano, é verdade isso, pode até ser, mas em geral quando a gente usa essas palavras sempre e nunca, já é um exagero por si só. Mas supondo que tem um lugar em que nunca ninguém que não é amigo do fulano foi promovido, que exagero seja verdade. Essa percepção dessa realidade não nos ajuda. Então, como que a gente transforma essa realidade para que nos ajude? Como é que eu trabalho dentro dessa empresa para que eu possa ser vista, para que meu trabalho seja valorizado e para que eu possa conseguir uma oportunidade apesar de eu não ser ali do círculo mais próximo do fulano? Então a gente tem que olhar para outras possibilidades em que a gente possa trabalhar. Isso é uma forma de transformar uma crença limitante em algo que traga oportunidades para a gente. Então é um pouco também do nosso poder de não deixar que esses
esses traumas ou essas dificuldades pesadas possam definir, eu sou assim ou eu sou assado, né? Que a gente brinca a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, a gente é o que a gente quer ser. Só que, claro, isso tem um preço, tem um esforço. Eu quero mudar o que eu estou sendo hoje, eu preciso me esforçar e eu preciso perseverar um pouquinho todo dia. Mudar hábitos não é uma coisa simples, eu acho que todo mundo que tentou sabe como é. Mas se você persevera e vai trabalhando, você vai conseguindo moldar esse comportamento para ser algo que sirva mais a você e as suas metas de hoje. E é isso que a vida toda a gente vai ter que fazer. Não tem muito como fugir disso, então é mais fácil a gente ter essa consciência para poder tornar a nossa vida algo mais moldável.